Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Trader do Violino falando. Estamos aí iniciando mais uma análise de operações. Coloquei aí essa capa bonita, tá? É, a minha foto aí em forma de desenho tocando o violino, um gráfico ali no fundo da tela, porque hoje o dia foi muito bom, tá? Tivemos aí 10 operações, conseguimos estar tendo aí uma assertividade de 70%. E foi um dia bastante movimentado, repleto de muitas oportunidades. E eu quero estar compartilhando com vocês como é que foi esse dia, tá? Quero compartilhar com vocês aí os meus erros e principalmente os meus acertos e qual lição a gente pode estar tirando com o dia de hoje. Então, vamos aí estar iniciando aí mais um vídeo. 10h30, o mercado acabou de abrir, pessoal. E nesse momento, tá? O mercado ele havia renovado máximas. O mercado havia renovado máximas. Eu estava sendo cuidadoso aí, cauteloso. Eu queria estar buscando aí uma oportunidade para estar entrando no mercado. Nesse momento, ao perceber que estava vindo aí um fluxo bacana, comprador, percebam que eu coloquei ali um gráfico de 1 hora ali embaixo para poder também estar me auxiliando. Eu opero o gráfico de range, mas eu gosto de estar dando uma olhada no gráfico de 1 hora também. E nesse momento, bem típico da Nasdaq, os compradores eles levam o preço lá para cima e eu já decido pular fora, tá, pessoal? Decido pular fora, coloquei aí nessa primeira operação US$ 50 no bolso, pois eu sabia que o mercado estava próximo de uma região que eu julgava uma região perigosa. Vamos verificar como foi aí os meus próximos traders. Vamos lá. A minha próxima operação, ela vai estar vindo aí às 10h43. Não foi uma operação longa, foi uma operação bem rápida. Vamos ver como foi que eu me posicionei. Próximo dessa minha marcação dos 650, região importantíssima. E vamos ver o que eu poderia ter feito de melhor, tá? Diante dessa oportunidade que o mercado ele me deu. Gente, nesse momento eu decidi de uma forma precipitada estar abrindo aí mais uma ordem de compra. E confesso para vocês que não foi uma operação assertiva, tá? Não foi uma operação assertiva, abri ali 4 contratos de compra, mas o mercado, ao bater nessa minha região de estudo, ele simplesmente vem descendo aos pouquinhos e eu, ao perceber o que eu havia feito, eu decido me posicionar agora de forma vendida. E vamos ver o que eu fiz nessa operação. Olha só, nessa operação eu permaneci nela até as 10 horas e 48 minutos. Operação de venda. Como eu falei para vocês, hoje o mercado ele deu muitíssimas oportunidades, não posso reclamar. Foi mais um dia de muito aprendizado e vamos ver o que é que eu fiz nesta operação. Gente, olha que legal, o mercado chegando aí a me dar um lucro bacana, estavam ali embaixo as minhas parciais. E o que foi que eu fiz? Eu decido, como eu já tinha tomado um stop, tá? Eu decido encerrar essa operação. Então a primeira operação eu ganhei US$ 50, na minha segunda eu tomei 150, eu fechei no dedo mesmo ao perceber o erro que eu fiz. Na minha terceira operação, eu com US$ 100 eu encerro essa operação e isso foi um pouco precipitado da minha parte. E nesse momento eu decido insistir em uma compra, decido abrir uma compra. Infelizmente, o mercado mais uma vez vem contra mim, eu deixo ele pegar o meu stop, tá? E olha o que o mercado fez, ele pegou o meu stop e faz uma pequena correção aí, me dando até possibilidade de ter saído. E o que eu fiz novamente, abri outra compra. Eu estava acreditando que o mercado poderia subir e talvez esse foi um dos erros do dia, porque eu fiquei um pouco enviesado, né? Isso não é legal quando a gente quer que o mercado vá para o nosso lado, né? E a gente não respeita a direção certa que o mercado está seguindo. Então, certamente, esse foi um dos meus erros hoje, né? Estar um pouco enviesado, acreditando que o mercado iria estar voltando para as máximas. O mercado tinha já digerido as notícias que haviam saído e eu acreditava que essas notícias impulsionariam o mercado para cima. Só que amanhã, no caso, nós vamos ter aí o Power falando. E muito provavelmente essa realização do mercado foi por conta do dia de amanhã, que será um grande dia ao qual o Power estará se pronunciando e passando aí informações importantes. Olha que interessante. Eu saí daquela operação com perda, o mercado ele me dá mais uma oportunidade e eu decido comprar mais uma vez. Mais uma vez eu decido insistir em uma compra. Nesse momento aí já eram 11 horas
e 11 minutos, 11h13 nesse momento. E vamos perceber como foi que eu me comportei nessa operação também, pessoal. Nossa, as operações de compra que eu abri hoje foram terríveis, viu? Não foram boas operações. Mais uma vez, eu acreditando que o mercado poderia permanecer acima dos 580, mas os vendedores aí pressionando bastante. Vamos ver o quanto de lucro ou de perda eu saí dessa operação. Meu stop estava lá embaixo, estava aí posicionado, e o mercado, ó, sem força compradora, né, para passar dessa região. Ou seja, indicando que a tendência aí permaneceria uma tendência de queda. Nesse momento ali, eu estou negativo ao perceber que o fluxo vendedor está vindo, eu decido encerrar aquela compra e abrir uma venda, né? Dessa vez colocando o stop aí acima dos 580. Então, infelizmente, saí com perda nessa operação. Vamos verificar agora como eu vou me posicionar nessa operação. Percebam que as operações foram bem rápidas, tá? Não perdi tempo. Vamos ver como foi essa operação. Olha só, nesse momento, 11h15, deixa-me ver o que foi que aconteceu nessa operação. Um dia muito corrido, pessoal, um dia muito corrido mesmo. Para vocês verem, né? Nem todo dia é um bom dia, mas se a gente permanece vivo no mercado, sempre estaremos prontos aí para novas oportunidades, né? A meta aqui é apenas uma, se manter vivo. Vamos ver o que foi que aconteceu aí. 18, 11, 19, eu vou estar saindo dessa operação. Olha o que eu fiz, pessoal. Eu travei no 0 a 0. Travei no 0 a 0 e muito provavelmente essa trava foi uma trava um pouco precipitada. Travei no 0 a 0. Está muito perto do mercado me tirar dessa operação. Era para ter aguardado mais um pouquinho. O mercado me tira dessa operação e ele só me tirou para cair. Vocês estão vendo? Olha que coisa, hein? Me tirou por erro meu, né? Deixei o stop gain ali muito perto e aí ele só me tirou. Para mim, sair dessa operação aí praticamente com $30. E nesse momento eu decido realizar aí uma ordem de compra, gente. Essa ordem de compra, decido comprar nessa região. Hoje foram muitas operações, viu? Mais uma vez aí, um excesso de operações, um grande excesso de operações, algo que eu preciso estar trabalhando, né? Não é fácil, parece ser fácil, mas não é fácil. O mercado ele é bem desafiador, mas tudo é possível ao que crê, né? Tudo é possível àquele que se dedica, aquele que estuda, aquele que reconhece que é apenas uma gotinha nesse imenso oceano que é o mercado financeiro, né? Então, a gente não pode ser arrogante, devemos reconhecer aí as nossas limitações. E olha o que o mercado está fazendo, batendo nessa região aí dos 544 e deixe-me ver o que é que eu vou fazer nesse momento. Ele bateu aí nos 544, o meu stop estava abaixo dessa região. Esses 544, se vocês observarem, foi uma das marcações que eu identifiquei que no Ishimoku era uma região forte, onde estava identificando que era uma região de suporte muito importante, uma região forte mesmo. Então foi por esse motivo que eu decidi comprar aí, tá? Então, essa compra, ela foi uma compra bem executada. Tá? Ela foi uma compra bem executada. Esse foi um dos pontos que me levou a estar saindo aí daquela venda, de estar travando ela no 0 a 0, tá? E terminei saindo de uma forma aí meio que precoce. O que me deixou preocupado, gente, foi porque essa região aí dos 544 que eu marquei foi uma região muito forte, entendeu? Então isso me preocupou um pouco. O mercado estava muito próximo ali de um suporte que eu julguei como um suporte importante, então eu não queria estar vendido próximo a um suporte, tá? Então decidi virar a mão e comprar. Então foi o que aconteceu. Mas vamos ver aí qual o desfecho, né, dessa operação. E nesse momento o mercado, ó, trabalhando essa região, trabalhando, preço aí bem, a força, né, compradora tendo muita dificuldade para poder passar, o interesse comprador não estava vindo com aquela força, e aí eu começo a ficar desconfortável nessa operação. Começa a ficar desconfortável, começa a perceber que não estava legal, as ações também estavam aí mistas, né? Tínhamos muitas ações aí negativas, inclusive a Tesla. E olha que situação, olha que acumulação aí estava ocorrendo nessa região. Vários candles, um perto do outro, demonstrando um claro sinal aí de acumulação. Mas o mercado ele simplesmente ele não queria passar dessa região aí dos 568. Ó. E tudo que eu queria era que o mercado ó, ultrapassasse ali a região dos 580, né? O preço começa a se manter acima dessa região. Eu travei no 0 a 0, percebam que está travado no 0 a 0. Ao perceber que não estava vindo aí tanta força compradora para romper aquela região de uma vez, eu decido estar travando aí no 0 a 0 essa operação. A região está travada, a operação está travada, mas tudo que nós precisávamos era que de fato o mercado ele passasse daquela região. O que eu poderia ter feito aí, gente, olha, que eu vejo agora, poderia ter feito uma parcial, né? Ao perceber que o mercado estava tendo dificuldade de romper aquela região, poderia ter fechado aí 2 contratos, não teria sido uma má escolha, né? E aí o mercado passando dos 580, eu abri aí mais 2 contratos, né? E os vendedores batendo forte.
É isso, operação travada, travada aí com 12 dólares, e o mercado ele desce e me tira, né? Então, saí dessa operação aí com segurança. Vou perceber que estava tendo aí toda essa situação nessa região, muita dificuldade para o preço subir, né? E o que não sobe tende a cair, né? E vamos analisar aqui qual vai ser minha próxima operação. Vai ser uma operação bem rápida também, eu não perdi tempo. Percebi ali que o mercado realmente não queria passar daquela região, decido arriscar mais uma venda, mesmo sabendo que tinha ali aquele suporte importante. Mesmo sabendo que tinha aquele suporte importante, eu decido arriscar, me antecipar e arriscar essa venda mais uma vez. Então percebam que eu mudei a mão várias vezes, né? Hoje tive que ser flexível em várias ocasiões. Vamos analisar qual foi o desfecho, né, dessa operação. Para vocês terem uma ideia, essa operação foi uma operação aí que durou 9 minutos. A minha maior operação do dia, gente, durou 21 minutos. A maior operação do dia foi 21 minutos. É aquele negócio, né, pessoal? Tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. Nesse momento, eu estava analisando aquela região ali dos 5,68. Se viesse uma força compradora que rompesse essa região dos 5,68 e ganhasse os 70, tá? A região dos 570, se o preço se mantivesse acima, viesse uma força compradora forte, eu encerraria essa operação, entendeu? Eu encerraria essa operação, nem esperaria muito, tá? Então, o mercado aí, ele estava bem indeciso nesse momento, mas o que eu estava vendo aí era que, ó, na região dos 5,68, essa região ela estava sendo respeitada. Por esse motivo que eu decidi estar fazendo aí essa operação aí de venda. E essa venda eu realizei, percebam que foi ali, ó, na perda dos 60 nos 559. E o preço foi lá, bateu novamente nos 568 e mais uma vez, o mercado, o interesse comprador, ele não aparece, né? O interesse vendedor aí nesse momento estava sendo muito mais forte. Claro que estava tendo uma briga aí muito forte, mas os compradores não estavam tendo a força necessária para levar esse preço lá para cima, né? Em todo o tempo no mercado tem gente comprando, tem gente vendendo, né? Tem grandes instituições aí comprando, grandes instituições vendendo. Então o mercado é uma verdadeira batalha que ocorre aí todos os dias. E vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos ver aí qual foi o desfecho. O mercado mais uma vez se mantendo abaixo dos 60, aí na dezena dos 50. Então nesse momento eu começo a perceber que de fato aí a minha leitura ela estava uma leitura boa, né? Então o movimento que eu fiz ali de encerrar aquela compra e entrar com essa venda, né? Claro que na compra anterior eu saí com stop gain, foi uma postura muito adequada. Percebam que, sem perder tempo, eu decido travar no 0 a 0, porque eu sabia que estava muito embrulhada essa região, então eu decido travar no 0 a 0, talvez até um pouco precipitado, né? Porque esse meu stop ele está nos 559. O preço aí, ó, percebam, 554, 555. Então, estava muito perto aí do meu stop. Talvez o mais correto era ter deixado esse stop acima dos 568, né? O mais correto, sem sombra de dúvida, que foi a região que estava sendo tão respeitada. E vamos ver como é que o preço vai se comportar mais uma vez nessa região que eu julguei como importante, que foi os 544. Claro que é aquele negócio, gente. Quando a força compradora vem ou a força vendedora vem, não tem suporte que segure, não tem resistência que segure, nem indicador que segure, né? O indicador muitas vezes ele é um auxiliar. Eu gosto do Ishimoku, eu uso ele como um indicador auxiliar. Já utilizo ele há bastante tempo, mas o que vale mesmo é o contexto, o que vale mesmo é as ações ali, se elas estão positivas, se elas estão negativas, se existe realmente um interesse coletivo de levar esse índice para cima ou para baixo. O que vale é isso. Olha que legal. Nesse momento o mercado fechou abaixo dos 544 e confesso para vocês que eu já começo a ter ainda mais confiança, né? Porque vi que o mercado ele rompeu uma região muito importante, regiãozinha importantíssima. E o preço descendo, eu já estava fazendo nesse momento aí mais de 200 dólares. E aí eu estou percebendo que o meu resultado do dia, ó, já está começando a ficar positivo. Então eu tinha tomado stop, tá? E hoje meia meta para mim era meta. 510 aí, região importantíssima, região muito forte, região dos meus estudos. Vamos ver aí como o preço ele vai se comportar nessa região, gente. Ao perceber aí um interesse comprador, decido encerrar nessa operação, já para se manter positivo no dia, recuperar todas as minhas perdas. Vamos ver se foi aí uma decisão inteligente, se foi uma decisão sábia ou não. O mercado ele bateu ali nos 510 e o que eu estava vendo aí é uma possibilidade do mercado ele fazer um pequeno suspiro, uma pequena correção. Então foi isso aí que me levou a estar encerrando aí essa operação.
Vamos verificar aí quais serão aí os meus próximos passos aí nessa operação. Ó, nesse momento eu vou dar uma olhada como é que está o meu dia. Ó, minhas operações vencedoras estão em 66%, 9 operações, então foram muitas operações. Olha só, o preço ele dá uma corrigida, tá? Vai até ali a região dos 544, aquela região que eu falei para vocês que era um suporte aí importante, regiãozinha de suportezinho importante. E essa região é a região chave, né? Então, se houver um impulso comprador e ultrapassar essa região, levaria o preço certamente até próximo dos 580. Tem segredo, é analisar a ação do preço, o price action, para tentar realmente desvendar aí os enigmas, né, do mercado financeiro, né? Nesse momento, gente, eu decido aí abrir uma venda nessa região, tá? Coloquei o meu stop acima dessa região. Se o mercado ultrapassasse os 550, eu sairia fora dessa operação. E vamos aí estar vendo o desfecho dessa operação, se foi uma boa venda, se não foi. Percebam que a partir do momento que eu começo a operar a favor do movimento do dia, as coisas começam a fluir, né? Eu abri muitas compras, em muitos momentos ali, acreditando que o mercado iria subir, abri várias compras e o mercado simplesmente caía, né? Então talvez eu demorei um pouco para reconhecer que eu estava errado. E perdi também o time lá em cima, né? Eu perdi o time, o mercado bateu lá naquela região. Isso aí foi mais uma falha, houve talvez uma ansiedade da minha parte que me levou a ter já iniciado o dia abrindo aquelas operações. Então, talvez se eu tivesse esperado mais um pouco, eu conseguiria ter tido aí uma leitura melhor para estar operado aí mais vendido do que comprado. Então, nesse momento, eu não estou afim de perder o lucro que eu havia conquistado, né? Já tinha começado tomando umas perdas, então eu decido aí tá travando essa operação, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Nossa, hoje o dia foi recheado de oportunidades. Eu realmente eu quis parar nessa operação. Essa é a minha última operação, tá? Mas foram muitas oportunidades. Como eu já havia aí aberto com essa 9, vai fazer 10 agora, 10 operações. Então, para mim, eu vi que eu já tinha atingido a minha cota de operações do dia. Eu não queria estar me prolongando tanto. Então, eu decido não mais abrir operações hoje, sabe? Então, bati aí meia meta e decido não fazer mais nada na Black Arrow aqui na Illustrading. Mas o dia teve muita oportunidade, gente. Que dia, viu? Que dia. O problema não foi o mercado. O problema foi eu que entrei em muitos momentos errado, né? Infelizmente, o problema foi eu. Então a gente precisa reconhecer. E aí, nesse momento, eu faço aí uma parcial. Pegou uma das minhas parciais, tá? De US$ 50. Só que o mercado, ele não faz o que eu queria, que era romper de uma vez aí esses 510. Então eu estou aí, ó, analisando, vendo quanto está meu lucro, né? E o mercado ele demorando a perder essa região, então já estava aí com meia meta. E meia meta para mim hoje, em um dia em que tive perdas, é, tive perdas aí que me deixaram negativo em mais de US$ 200, então meia meta para mim estava sendo meta. E o mercado, ó, respeitando os 510, 510 aí sendo respeitado. E eu decido encerrar essas minhas operações. Encerro aí o dia com US$ 190 de lucro. Vou dar uma analisada aí no meu resultado. Verifiquei ali que fiquei 70% de operações assertivas, né, com lucro, conseguindo aí ter a agilidade para sair mais rápido, né, para não estar segurando tantas operações, como eu fiz ontem, né? Ontem, infelizmente, foi um dia mais complicado, segurei muitas operações ruins, e isso fez aí com que eu me prolongasse muito. Percebam que o mercado ainda está trabalhando nessa região, ó, mais uma vez, tá? Mais uma vez trabalhando nessa região. Aí eu te pergunto, qual a sua opinião? Você acha que eu agi de uma forma errada? Está encerrando a minha operação no dedo, né? Você acha que foi falho da minha parte? Compartilha comigo aí nos comentários. Perceba que o mercado bateu ali nos 510. Como eu vi que foi um dia em que, infelizmente, eu dei muito murro em ponta de faca, né? Então eu me machuquei em algumas operações, indo contra o fluxo, tendo um viés de que poderia voltar a subir, só que o mercado estava realizando vindo contra mim. Então eu tomei essa decisão aí de encerrar a operação para ficar aí com esse lucro aí de US$ 190. Foi uma decisão sábia? Foi uma decisão correta? Compartilhe comigo. O que é que você acha? O que foi que você fez hoje no teu dia? Quais foram aí as metas que você conseguiu alcançar hoje? É muito importante vocês estarem compartilhando isso comigo, pessoal. Porque dessa forma a gente consegue aí estar trocando conhecimento, interagindo. E percebam o seguinte, né? Os compradores simplesmente começam a sumir. O mercado ameaçou dar uma corrigida, chegou ali nos 530, não conseguiu, está passando da região e voltando novamente.
E o mercado vai dar uma queda, gente, até os 440. Vai ser uma queda linda, uma queda muito bonita. Se eu tivesse pego ali a veia do mercado, entrado ali na região dos 650, eu teria e segurado, né, aquela região ali e trabalhado melhor a minha operação, eu teria feito um lucro muito legal. Hoje foi um dia assim espetacular. É só o que eu tenho para dizer para vocês. Foi um dia espetacular. Graças a Deus aí consegui fechar positivo, né? Mas foi um dia de muito aprendizado. Então confesso para vocês que eu não estou triste. Hoje eu não estou triste, eu estou feliz, de verdade, porque mesmo não tendo conseguido fazer aquele lucro fantástico, extraordinário, mas foi um dia em que eu tive a oportunidade de aprender muito, muito mesmo com o mercado. Foi um dia em que eu tive a agilidade para conseguir sair de alguns movimentos. Então eu vejo que no dia de hoje existem muitas informações para estar aí enriquecendo aí, né, a minha mentalidade como trader, a minha vivência, né? Esse diário aqui que eu estou compartilhando com vocês aqui, eu vejo que teve muitas coisas boas. Então eu encerro aqui esse vídeo, gente, muito feliz. Quero agradecer a você que esteve aí do outro lado, sendo paciente comigo. Agradeço a você por perceber que no mundo de um trader, tá? No universo de um trader, no dia a dia de um trader, não é só dias de glória, como alguns compartilham por aí, tá? A verdade é que, infelizmente, nós temos dias bem desafiadores. Mas devemos sempre nos lembrar o porquê escolhemos, né, essa profissão, por que que operamos, por que estamos aqui. Eu tenho as minhas motivações e apesar dos dias ruins, eu não me deixo abater. Gente, mais uma vez agradeço. Um forte abraço, tá? Que Deus continue aí abençoando a tua vida e que você continue prosperando nos teus negócios e nos teus tradings. Até o próximo vídeo aí, se assim Deus nos permitir.